Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Nós somos parceiros, a UERF e nós, no laboratório, somos parceiros há muito tempo. E é um prazer vir falar aqui sobre a doença de o diagnóstico laboratorial da doença de von Willebrand. Relembrando, um pouquinho sobre o fator von Willebrand, então nós sabemos que o fator von Willebrand é produzido tanto por células endoteliais quanto por megacariócitos. Então, nas células endoteliais, a proteína é produzida a partir do citoplasma, vai para o retículo endotelial, e nesse local começa a ocorrer uma dimerização dessa proteína. Então, ela se liga por ligações carboxiterminal e vai se dimerizando, um peso molecular de 600 kD, e depois ela vai para o complexo de Golgi, onde ela sofre uma multimerização. Essa multimerização torna essa proteína enorme, pedaços dessa proteína vão se juntando por ligações de amino terminal, e ela vai se tornando uma molécula extremamente complexa, grande, com muitos sítios ativos, chegando a um peso molecular maior que 20.000 kilodaltons. E depois essa proteína vai ou vai ser estocada num compartimento da célula endotelial chamada corpúsculo de Wade-Palade, e também vai para a circulação. No caso do megacariócito, volta aqui? Voltou demais. Vamos lá. Um probleminha técnico aqui. No megacariócito, ela também é produzida, e aí esse megacariócito se rompe, liberando as plaquetas, e esse fator von Willebrand fica estocado nos grânulos alfa da plaqueta, e quando a plaqueta está ativada, esse fator von Willebrand sai, fazendo a sua função. Então, quando esse von Willebrand sai para a circulação, ele sofre a ação de uma enzima, uma metaloprotease, chamada ADAMS13. Desculpe, eu acho que eu não estou olhando para vocês, porque eu tenho que olhar para cá. Mas sintam-se olhados também. E a ADAMS13, ela começa a equilibrar essa molécula de von Willebrand, ela corta, ela quebra um pedaço desses altos pesos moleculares, e essa proteína, agora, com esses multímeros de von Willebrand, circulam de uma forma um pouquinho menor. Não sei se vocês já ouviram falar na doença púrpura trombocitopênica trombótica, onde o indivíduo tem uma deficiência dessa enzima, e esse von Willebrand circula num peso molecular muito alto, promovendo tromboses em vários órgãos, pelo corpo inteiro. É uma doença mais ou menos grave, por conta dessa enzima que falta, ou uma falta adquirida ou congênita. Bom, vamos voltando ao fator von Willebrand. Então, como eu falei para vocês, eu tenho dímeros que vão se ligando por terminações carboxiterminal, eles vão se juntando, formando moléculas muito grandes. E quando eu faço uma eletroforese dessa proteína, eu vejo assim, eu vejo um perfil onde eu tenho os altos pesos moleculares, depois eu vejo os pesos intermediários. Então, é aqui que eu tenho a maior função, porque é o número maior que eu tenho dessa proteína ligante. Tenho bastante proteína se juntando, então é onde eu tenho o maior sítio de ligação, tem maior número de sítios de ligação. E aqui embaixo eu tenho pesos mais baixos, de baixos pesos moleculares. Então, o que confere realmente essa atividade do fator von Willebrand, geralmente são esses de maior peso molecular, onde eu tenho maior número de sítios ligantes. Bom, quais são as funções do fator von Willebrand? São funções extremamente importantes na hemostasia. Então, a função de adesão plaquetária, ele também participa da agregação, não é só o fibrinogênio, não, o fator von Willebrand também participa da ligação plaqueta, e também é uma molécula, é uma proteína importante para proteger o fator 8 da coagulação. Ele carrega, carreando esse fator 8, ele protege de proteólises que vão acontecer se o fator 8 estiver sozinho.
Então, aqui eu coloquei, exemplifiquei aqui um vaso, sendo que houve uma lesão, né, desse endotélio, então eu fui exposta o subendotélio, então colágenos, heparinóides vão para fora, então esses colágenos todos têm carga negativa, e a gente sabe que as plaquetas circulam na periferia do vaso, né, naturalmente. Quando ocorre uma lesão, essas plaquetas vão para o local, no sentido de conter a saída do sangue para fora, e aí as plaquetas ficam ali, naquele local, né? E quem faz essa ligação entre a plaqueta e o subendotélio, geralmente em alta força de cisalhamento, principalmente, é o fator von Willebrand. Então, é a proteína de adesão. Então, ele liga o fator von Willebrand através do seu domínio A1, ele se liga à glicoproteína 1B da plaqueta e, ao mesmo tempo, ele se liga ao colágeno por um domínio chamado A3. Então, eu tenho, na adesão plaquetária, a função de adesão, né, nessa adesão, a participação do domínio A1 e o domínio A3 para segurar a plaqueta ali. Em relação à agregação plaquetária, também em situação de alta força de cisalhamento, quem faz a ligação plaqueta-plaqueta é também o fator von Willebrand. Né? Através desse domínio C1, C2, ele consegue se ligar a 2B3A da plaqueta, que vai estar modificada assim que ela se ativa, e faz essa ponte 2B3A de uma plaqueta e de outra plaqueta. Então, também participa da agregação plaquetária. Uma outra função importante, a gente sabe que os fatores de coagulação, a maioria deles são produzidos no fígado, e o fator 8 também, né, é produzido no fígado, e esse fator 8 sai para a circulação, e quando ele sai para a circulação, ele se liga ao fator von Willebrand. Né? Aquele que não consegue se ligar, ele é proteolizado. Né? Então, por exemplo, o que a gente tem que pensar aqui, em termos de diagnóstico de doença? Se eu tiver uma hemofilia A, eu vou ter o von Willebrand normal. Se eu tiver uma doença de von Willebrand em que eu tenho uma deficiência de quantidade, né, quantitativamente diminuído, então eu vou ter fator 8 lá livre, que não consegue se ligar ao fator von Willebrand, e, consequentemente, eu tenho fator 8 baixo também. Né? Então, o hemofílico tem fator von Willebrand normal, e o 8, dependendo do tipo, da gravidade da doença, fator 8 baixo. E, no caso da doença de von Willebrand, principalmente quantitativa, eu vou ter fator von Willebrand baixo, acompanhado de fator 8 baixo também, porque ele não consegue se ligar e consegue se proteger. Aqui eu mostrei a participação do fator 8, para a gente relembrar a cascatinha da coagulação. Né? Então, aqui o fator 8 está lá ligado ao fator von Willebrand. No começo, na iniciação da coagulação sanguínea, ocorre uma pequena produção de trombina. A trombina, que é o fator 2 ativado, né? A trombina quebra essa ligação do fator 8 ao fator von Willebrand, ativa esse fator 8 vai participar junto com o fator 9, participando como cofator, e aí ocorre essa grande geração de trombina, né, por ativação do fator 10 e também a maior geração de trombina. Então, o von Willebrand é importante também aqui nessa parte secundária da hemostasia secundária. Né? A doença de von Willebrand, quando é que ela foi descrita? Ela foi descrita por um finlandês chamado Erik Adolf von Willebrand. E publicou seu primeiro relato em 1926, que havia uma doença hemorrágica, uma família grande dessa, que morava numa ilha chamada Ilha de Foglio, que fica no Golfo do Botânia, entre a Finlândia e a Suécia, e ele observou que vários membros dessa família, vários membros dessas famílias tinham problemas hemorrágicos. E aí ele observou o seguinte, que era diferente daquele que ele conhecia da hemofilia, né? Era uma coisa um pouco diferente. Eles tinham hemorragias de mucosa. Era um pouco diferente do que ele conhecia. E o primeiro caso dele foi uma menina que ele descreveu, que ele ficou observando, uma menina de 5 anos de idade,
E ela foi examinada pela primeira vez e ele observou que ela tinha tido vários episódios de sangramento, principalmente no nariz, boca. E, acompanhando essa criança, ele via que ela tinha sangramentos em exodontia e tudo mais. E também, dentre a família, né, eles eram em 12 irmãos, duas pessoas, 2 irmãos, também tinham sangramento. Né? Eram 2 homens que ele também observou o sangramento. E observou também que os pais também tinham um sangramento importante, principalmente de nariz. Né? E essa criança, aos 13 anos, na 4ª menstruação, morreu de tanto sangrar. Né? E, a partir daí, começaram a investigar essa doença com mais... Né? Na época, tinha poucas ferramentas para avaliação de fatores de coagulação. O que tinha na época era o tempo de sangramento, que era uma ferramenta que ele observou que essas pessoas, uma parte delas tinha um tempo de sangramento prolongado, enquanto que os hemofílicos não tinham, né? Tinham um tempo de sangramento normal. E aí, a partir disso, se denominou a doença de pseudohemofilia, e mais tarde, então, se batizou essa doença, se descreveu essa doença como doença de von Willebrand, em homenagem ao Eric, que começou a estudar nessas famílias. Então, a manifestação hemorrágica da doença cursa com equimoses, ao menor traumatismo, epistaxe, gengivorragia, menorragia. Em crianças, os sintomas mais comuns são epistaxe e equimoses, e vai diminuindo quando ela vai crescendo, né, na sua vida adulta. Sangramentos aumentados após traumas e cirurgias, após extração dentária e outros procedimentos de boca, nariz, né? E a prevalência de sangramento gastrointestinal aumenta com a idade. Então, às vezes, o paciente não sabe que ele tem uma doença mais ou menos leve, e quando ele vai fazer um procedimento mais invasivo, aí ele tem um sangramento importante, e aí que você vai investigar a doença, que até então estava quietinha, não sabia o que tinha, né? Não sabia absolutamente nada a respeito desse, não tinha nenhum sangramento, nenhuma manifestação. Então, os sangramentos no tecidos moles são raros, hematomas musculares são raros, mas podem acontecer no caso da doença de von Willebrand tipo 3, que é a doença mais grave, né, dentre a doença de von Willebrand. Prevalência, de acordo com o enfoque, então, o estudo na população varia de 0,8% a 2%, mas em pacientes com sintomas hemorrágicos, a prevalência aumenta e ela fica semelhante à hemofilia A. 30 a 100 casos em cada 1 milhão de pessoas, de pacientes que têm doença hemorrágica. No Brasil, isso é muito importante, a gente faz um trabalho, né, árduo, né? No Brasil, ainda, o diagnóstico da doença está muito ruim, está muito precário. Então, nossa estatística, os casos cadastrados no Ministério da Saúde, eles estão muito inferior àqueles que são cadastrados para hemofilia, porque é mais ou menos parecido essa prevalência. Né? Mas nós temos muito poucos laboratórios que fazem o diagnóstico da doença. E é uma doença frequente, uma doença hemorrágica frequente. Né? Mas, infelizmente, aqui nós estamos começando a caminhar para fazer o diagnóstico laboratorial, principalmente o diagnóstico laboratorial. Bom, esse distúrbio hemorrágico da doença de von Willebrand, ele é resultante de um defeito quantitativo ou um defeito qualitativo. Né? A doença mais comum é a congênita, né? Então, a gente tem umas mutações de caráter autossômico, e essas são as mais frequentes. E a gente também pode ter uma doença de von Willebrand adquirida. Né? Ela é decorrente, ela é secundária a doenças malignas como linfo e mieloproliferativas e também autoimunes. Então, a gente pode ter pacientes que têm, né, pacientes com alguma outra doença, que pode também ter secundariamente a doença de von Willebrand, mas essa doença é adquirida. Bom, a doença de von Willebrand, vamos falar sobre é importante a gente saber, conhecer cada tipo da doença. Né? Então, o tipo 1, que é uma doença de caráter quantitativo. Então, a minha molécula é produzida menos, né? Não tão grave quanto a do tipo 3, mas eu tenho uma produção diminuída do fator von Willebrand. Então, eu tenho uma diminuição parcial, e é a doença, e é o tipo mais frequente que a gente encontra, e é o mais difícil da gente fazer diagnóstico.
né? Existe uma variabilidade muito grande em termos da molécula, vai ser ativada, vai colocada para fora da célula endotelial, em algumas situações. Então, às vezes, fica muito difícil para a gente chegar a um diagnóstico. Aqui eu coloquei um multímero, né? Se a gente fizer um multímero, eu tenho aqui um multímero de um indivíduo normal e um multímero de um indivíduo com tipo 1. Ou seja, tem todos os pesos moleculares, porém, falta em quantidade. Se faltar em quantidade, a sua função também vai ser diminuída. Em relação ao tipo 3, então, existe uma completa, né, produção de fator von Willebrand e as manifestações hemorrágicas são mais graves, né? Então, aqui eu coloquei um multímero de von Willebrand do tipo 3, ou seja, não tem quase nada, tem um resquício de nada, né? E aqui um multímero normal, enquanto tipo 3. Em relação à deficiência qualitativa, nós estamos subdivididas em tipo 2A. Né? Tipo 2A é a alteração funcional do fator von Willebrand. Então, eu tenho uma redução da função associada à ausência dos altos pesos moleculares do fator von Willebrand. Né? Então, aqui eu tenho um multímero. Então, eu tenho um normal. Oh, meu Deus, será que... Eu não sei, eu estou com um probleminha aqui. O multímero normal, e aqui faltam os altos pesos moleculares. Não sei se você se recorda, mas eu falei que esses altos pesos moleculares conferem uma maior atividade ao fator. Né? Se faltam esses altos pesos, eu tenho uma menor função. Né? O tipo 2B... Oh, meu Deus! O tipo 2B... Esse fator von Willebrand tem maior afinidade pela glicoproteína 1B da plaqueta. Né? E ele cursa também com mas ele cursa também com ausência dos altos pesos moleculares. E o tipo 2M tem uma redução da função, justamente um tal domínio A1, ele tem todos os pesos moleculares, porém, falta função em se ligar à glicoproteína 1B da plaqueta. E tem o tipo 2N. O tipo 2N tem uma mutação onde o fator 8 se liga ao fator von Willebrand, e, com isso, esse fator 8 não consegue se ligar e rapidamente é proteolizado. Né? Então, é um que a gente chama de doença de von Willebrand-Normandie, né? Onde você tem uma intensidade de sangramento leve a moderada, podendo se confundir, muitas vezes, com hemofilia leve, hemofilia moderada, dependendo dos níveis, né, do fator. Bom, como é que a gente faz diagnóstico? É isso que vocês querem saber, né? Como é que a gente faz diagnóstico da doença de von Willebrand? Primeiro, a história do paciente é extremamente importante. Então, o médico tem que tirar a história desse paciente, a família, quem sangra, quem não sangra, quanto sangra. Às vezes, o paciente não tem noção que ele sangra mais. A menina, por exemplo, na menarca, por exemplo, ela fala assim, você sangrou bastante? A mãe sangra bastante. E como é que eu vou saber? A referência dela é a mãe também, que sangra muito. Então, a história é muito importante. Né? E os testes laboratoriais vêm complementar tudo isso. Muitas vezes, a história é que manda. Né? Às vezes, a gente não consegue achar nada, mas ela tem todo o perfil da doença e a gente tem alguma dificuldade em determinar no laboratório. O diagnóstico e definição da doença, do tipo da doença, é importante. É tipo 1, é tipo 2. Né? Por quê? Porque, dependendo do tipo da doença, eu vou enveredar para um tipo de tratamento ou outro. Né? E caracterização do subtipo da doença, também é importante. Quais os testes importantes que a gente utiliza para começar a investigar a doença de von Willebrand? Já ouviram falar do tempo de sangramento, né, que agora acho que está em desuso, mas, quer dizer, para alguns centros, mas para outros ainda é uma ferramenta muito utilizada, principalmente o DIDUC, que é um teste já super ultrapassado, mas no Brasil se utiliza muito, infelizmente. O PFA veio substituir o tempo de sangramento. O tempo de tromboplastina parcial ativado. Por que esse teste do coagulograma? Né? O coagulograma a gente faz sendo tem TTPA, TP, TT ou fibrinogênio, mas por que o TTPA é muito importante? Porque o TTPA avalia a via intrínseca da coagulação. E o fator 8 faz parte da via intrínseca. Então, muitas vezes eu tenho o fator 8 baixo, né?
e aí eu tenho um TTPA prolongado. Então, é um teste importante para a gente começar a triar. Às vezes, o TTPA está normal. Isso não significa que o paciente não tenha doença de von Willebrand. A gente tem que continuar. Contagem de plaquetas também é um teste interessante, porque alguns subtipos cursam com uma plaqueta maior, uma macroplaqueta, e uma plaquetopenia. Então, a contagem é interessante. Determinação do fator 8, a quantificação do fator von Willebrand antígeno, a determinação da atividade do fator von Willebrand, que pode ser cofator de histocetina, atividade do fator von Willebrand, CB, que é a ligação do fator von Willebrand ao colágeno, né, que é um outro teste de função também do fator von Willebrand, a aglutinação plaquetária com histocetina. Quem faz a agregação plaquetária aqui sabe, pede, né, é solicitado sempre a agregação com histocetina. Né? O que é isso? Para que serve? Né? É interessante, a gente vai discutir um pouquinho depois. E o padrão multimérico, que hoje em dia poucos centros fazem, porque é extremamente trabalhoso, é muito artesanal, e a gente leva muito tempo, e, às vezes, alguns testes podem até ajudar a substituir o multímero de von Willebrand. O tempo de sangramento, aqui eu exemplifiquei o IVE, que é o menos problemático, né? E eu coloquei os resultados que a gente pode chegar, né? Pode ter em relação à doença de von Willebrand. O TS ele se apresenta prolongado, mas no tipo 2A, 2B e tipo 3. O fato de eu ter um TS normal não exclui a possibilidade de eu não ter a doença de von Willebrand. Certo? Então, eu tenho que ficar muito atenta, porque esse teste é pouco sensível, então eu posso não ter sensibilidade para detectar a doença. Então, TS anormal, normal não exclui. A sensibilidade vai de 15% a 66%, dependendo da gravidade da doença. O PFA é um equipamento, no Brasil, novo. Não sei se vocês conhecem, mas ele veio substituir, de uma certa forma, o TS, para avaliação tanto de plaquetopatias quanto doença de von Willebrand, e ele simula um shear stress, né? Simula o shear que acontece no nosso vaso. Então, aumentando esse shear, ele faz com que haja, ele faz com que haja grande participação do fator von Willebrand. Então, ele tem lá, você coloca um sangue no sistema a vácuo fechado, suga por a vácuo esse sangue, o fator von Willebrand se ativa, se estende, né, ele se desenrola, porque ele circula na forma globular, ele se estira, mostrando, expondo mais os seus sítios ativos, interage com as plaquetas e vão subindo. Chega aqui, tem um ativador de plaquetas, colágeno e epinefrina ou colágeno e ADP, e forma um tampão, que a gente chama de tempo de oclusão, né, desse sangue. Esse teste tem uma sensibilidade razoável de 75%, 80% para a doença de von Willebrand, mas para a plaquetopatia, pouca sensibilidade. Contagem manual de plaquetas, aquilo que eu falei para vocês, alguns cursam com plaquetas maiores, né, umas plaquetas macroplaquetas e um número diminuído. Então, é interessante sempre a gente olhar, fazer a contagem e ver a morfologia dessas plaquetas. Para a determinação de fator 8, todo mundo já sabe, né, os métodos que a gente tem disponíveis, o método coagulométrico, o método de um estágio, esse que a gente usa normalmente na nossa rotina, com plasma deficiente em fator, e o método colorimétrico, que a gente chamado também de 2 estágios, em que você usa um substrato cromogênico. Quais são os resultados esperados na doença de von Willebrand? Então, no tipo 1, diminuição, um pouco diminuído, né, em relação ao fator 8. Tipo 2A, normal ou diminuído. Tipo 2B, normal ou diminuído. Tipo 2M, normal ou diminuído. Tipo 2N, baixo. E tipo 3, baixo. Né? Então, até agora, a gente não conseguiu ainda nada. Né? Pode ser normal, pode ser diminuído. Então, se tiver normal, o meu TTPA vai estar normal. Então, vamos prosseguindo. Agora, nós vamos para um outro teste, que é o teste de quantificação do fator von Willebrand antígeno. Então, nós vamos quantificar essa molécula. Quanto que ela está circulando? Né? Então, eu tenho
alguns métodos que a gente utiliza, que são os métodos são imunológicos, na grande maioria, que pode ser por eletroimunodifusão, que sai em desuso, né, mas no início se fazia a quantificação do fator von Willebrand antígeno por esse método, depois foi abandonado, veio o ELISA, que é o padrão ouro, e agora a automação da determinação da quantificação do fator von Willebrand antígeno, né, que é com imunoturbidimetria, né, que é por LIA, né, por partículas de látex, que está sendo mais popular, mais rápido e bons resultados. Então, eu só coloquei para vocês aqui como é que o ELISA acontece, só para a gente relembrar. Então, eu tenho lá na microplaca, eu coloco um policlonal, eu sensibilizo a minha placa com policlonal, e aí eu coloco o plasma do paciente, que tem o fator von Willebrand, né, a molécula, a proteína de fator von Willebrand. Em seguida, eu não enxergo nada dessa ligação. Em seguida, eu vou colocar um anticorpo secundário, ligada a uma peroxidase, e depois eu coloco um substrato para essa peroxidase, então eu tenho uma cor amarela. Então, quanto mais amarelo eu tiver, mais von Willebrand eu tenho. Obviamente, uma curva de calibração e tudo mais. Os meus controles e tudo mais. Então, esse é o padrão ouro, né? Esse é o padrão que todo mundo, quando vai fazer montar uma outra metodologia, utiliza isso como referência, né? Pode ser feito tanto kits que existem no mercado, quanto também pode ser feito in-house, né? Alguns laboratórios têm essa metodologia, essa rotina, preparando tudo no laboratório. Uma outra metodologia, e essa veio a melhorar bastante a nossa vida, que é a automatização. Nesse caso do ELISA, lógico que eu tenho que ter uma boa demanda, tem que ter um número grande de pacientes para eu avaliar. Se eu tiver 1, 2, 3 pacientes, uma semana, por semana ou por mês, fica difícil eu montar ou comprar um kit de ELISA. Esse não, eu faço, né, chegou, eu posso fazer no mesmo dia. Né? Então, isso me deixa muito mais rápido e com uma boa resposta. Então, no caso do LIA, eu tenho partículas de látex, que são inertes, e eu sensibilizo, então, vem sensibilizada para mim, com um monoclonal, né? Um policlonal, desculpa, que reconhece o fator von Willebrand. Aí eu coloco aqui, o equipamento coloca para você lá o plasma do paciente, né? Obviamente, antes eu faço uma curva de calibração, e aí eu tenho uma ligação entre essa partícula de látex, né, com esse policlonal e o fator von Willebrand, e forma um aglutinado. E aí, por turbidimetria, eu consigo fazer a leitura. Quanto mais turvo, significa que eu tenho mais fator von Willebrand. Eu só coloquei para vocês aqui uma boa correlação entre, já foram feitos vários trabalhos, porque é um problema muito sério esses testes de von Willebrand. Então, se faz muitos experimentos mostrando, será que tem uma boa correlação? Será que tem uma boa sensibilidade, uma boa linearidade? Então, foi feito um trabalho aqui em 2010, comparando o LIA com o padrão ouro ELISA. Então, se viu que primeiro, a linearidade do LIA vai de 5 a 125, de 5 a 10, dependendo do kit que você utiliza, enquanto que o ELISA você consegue detectar concentrações mais baixas. Né? Mas existe um coeficiente de variação pequeno em relação ao LIA, para von Willebrand mais altos, e para baixos um coeficiente de variação também pequeno em relação ao ELISA, ou seja, eu tenho maior reprodutibilidade com o LIA versus, né, o ELISA, né, mas só que a linearidade é um pouquinho maior, eu detecto um pouquinho menos, quer dizer, no ELISA do que no LIA. Como é que eu espero os resultados? Tipo 1, baixo, né, que é o quantitativo. Tipo 2, normal ou diminuído. Tipo 2B, normal ou diminuído. Tipo 2M, normal ou diminuído. Tipo 2N, normal ou diminuído. E tipo 3, indetectável. Ou seja, é aquela do tipo quantitativo que você tem uma virtual só, né? Você não encontra quase nada
as técnicas que a gente utiliza não têm essa sensibilidade de mostrar, então, geralmente, a gente fica indetectável os resultados. O fato de você tiver um von Willebrand normal, isso é extremamente importante, não exclui a hipótese de você ter a doença de von Willebrand, visto que você pode ter normal aqui, tipo 2A, tipo 2B, tipo 2M. Né? Isso não significa que o paciente não tenha a doença de von Willebrand. Em relação à qualidade, à função do fator von Willebrand, esse é o nosso problemático. Né? O antígeno, tudo bem, a gente já está automatizando, tudo bem, bons resultados, baixo coeficiente de variação, porém, a atividade do fator von Willebrand, que é extremamente importante, a gente tem problemas. Né? Estão diminuindo os nossos problemas, mas a grande maioria tem vários problemas em relação a isso. Então, quando a gente vai ver a função do fator von Willebrand, aqui eu representei um vaso, uma lesão de vaso, e aí eu coloquei aqui o fator von Willebrand. Né? Então, o fator von Willebrand que nós já falamos na fisiologia, ele se liga ao colágeno pelo domínio A3, e aí eu posso avaliar essa ligação, que é um teste chamado CBA, eu vejo essa ligação do von Willebrand ao colágeno. E posso ver também essa função de ligação do domínio A1 à glicoproteína 1B da plaqueta, e eu posso avaliar por cofator de histocetina, que é o teste gold standard, que é por agregometria, e posso também ver essa atividade, essa ligação von Willebrand A1B pela atividade, né? Por um teste chamado que a gente chama de atividade do fator von Willebrand. Como é que funciona isso? Então, por que é interessante a gente sempre ter atividade? É muito importante, porque a atividade vai estar sempre diminuída, com exceção do tipo 2N, do Normandie, mas para os outros tipos, subtipos, sempre a atividade, a função do fator von Willebrand está diminuído. Se tem um problema de quantidade, está diminuído. Se tem problema de falta dos altos pesos moleculares, a função está diminuída. Então, essa atividade vai estar sempre diminuída na doença de von Willebrand, com exceção do 2N. E essa relação entre a quantidade e a função é muito importante, porque a gente pode caracterizar se é do tipo a alteração do tipo quantitativa ou qualitativa. Então, existe lá um corte dizendo o seguinte: a relação da função em relação à quantidade, quando for maior que 0,7, a gente chama de proporcional. Então, pode ser do tipo 1, né, porque é uma alteração quantitativa. Agora, quando eu tenho uma relação entre a função e quantidade menor que 0,7, eu digo que ela é desproporcional. Então, eu posso pensar que ali tem uma alteração qualitativa. Isso é muito importante para a gente poder fazer a subtipagem da doença. Então, aqui é desproporcional, né, que falta os altos pesos, e aqui é proporcional, só falta a quantidade. Para os testes de função, a gente tem o cofator de histocetina, que é o padrão, como eu falei, que a gente pode fazer tanto por agregação quanto por método visual. Quem não tem agregômetro pode fazer por método visual. E nós temos também a atividade medida por ELISA, né, que é onde a gente pode utilizar um monoclonal e fazer uma reação para ver essa atividade. Embora o ELISA a gente falar é sempre quantitativo, mas aí a gente está vendo a função. E eu posso também fazer testes automatizados. Né? Hoje em dia, no mercado, a gente tem atividade por LIA, por partículas de látex. Nós temos alguns métodos automatizados chamados de cofator de histocetina, onde eu coloco plaquetas formolizadas com histocetina. Histocetina é um antibiótico que vai favorecer a ligação do fator von Willebrand a 1B da plaqueta. E também tenho outras opções de automatização que também são novas praticamente no mercado e também eu chamo de cofator de histocetina, porque tem partículas de látex com fragmentos de 1B e histocetina. Quando eu tenho histocetina na minha reação, eu chamo de cofator de histocetina. Quando eu não tenho, eu chamo de atividade do fator von Willebrand.
E agora também está chegando a quimiluminescência, que é um teste extremamente sensível e que, quem sabe, daqui a um tempo chega no Brasil. Então, o cofator, que eu falei para vocês. Então, eu tenho lá, oh, meu Deus, uma plaqueta que eu formolizo, eu destruo o metabolismo interno e eu mantenho só a glicoproteína 1B. E as 2B3A também ficam mantidas, mas eu vou querer só saber dessa glicoproteína 1B. Coloco o histocetina e coloco o fator von Willebrand. Né? Coloco o histocetina e o plasma. Eu tenho uma estiragem, ele se aumenta, se estira esse fator von Willebrand, e aí eu tenho uma aglutinação dessas plaquetas. E eu vou ter lá, se eu fizer por uma curva, eu faço uma curva de calibração. Putz, falo demais, né? E eu faço uma curva referência com várias concentrações do meu plasma. Então, eu tenho 100% de fator von Willebrand, 50%, 25%, como a gente faz uma curva normalmente, né? E vou ver lá o grau de aglutinação. Eu faço por agregometria, eu tenho um perfil desse, então eu vou ver qual é a minha inclinação da curva. Tá? E aí eu vou fazer um gráfico e vejo a atividade. Baixa precisão, essa metodologia, ela tem uma baixa sensibilidade, principalmente a von Willebrand adquirida. Então, eu tenho muitos problemas em relação a esse tipo de metodologia, embora seja gold standard, mas eu tenho muitos problemas em relação à reprodutibilidade. Então, isso me dá muitos problemas em relação à subtipagem do fator von Willebrand, ao diagnóstico, às vezes ela não consegue detectar níveis um pouco mais baixos. Então, eu tenho muitos problemas em relação a essa metodologia. Posso ver a atividade também do fator von Willebrand, agora sem a histocetina, né, em que eu coloco partículas de látex por ELISA, desculpa, aqui é a ELISA. Eu tenho uma placa onde eu sensibilizo a minha placa com um monoclonal voltado àquele receptor lá, 1B da plaqueta. Então, ele reconhece aquele receptor da plaqueta, né, aquele domínio em que o von Willebrand se liga à plaqueta. Coloco o fator von Willebrand, ele se liga, é a mesma coisa que o ELISA, né? Se liga, coloco um secundário e eu tenho a cor amarela. Tá? E o LIA, né? O LIA, que eu também posso sensibilizar a minha partícula de látex com um monoclonal, coloco o meu plasma e faço a aglutinação. Né, e vou ver a turbidez. Quanto mais turvo, mais von Willebrand eu tinha, e eu posso automatizar isso daí. Né? Eu posso fazer no meu equipamento, que vê a turbidez, e eu consigo ver a atividade do meu fator de von Willebrand. Oh, meu Deus. Atualmente, nós temos no mercado um kit que chama-se cofator de histocetina, que também é por automatização, em que ele simula mais o que acontece, né, no caso do cofator, que é o gold standard, o cofator por aglutinação. Então, ele pega, lá, por agregação, ele pega uma partícula de látex, sensibiliza essa partícula de látex com um monoclonal que reconhece a 1B. Aí, depois, ele coloca fragmentos recombinantes de 1B. Então, eles se ligam aqui. Então, eu fico como se fosse uma plaquetinha mesmo. Eu tenho os fragmentos de 1B ligados por um monoclonal aqui, então eles ficam ligadinhos. Né? E aí eu coloco lá a histocetina, coloco o plasma e vejo a aglutinação da mesma forma. Tá? Então, é uma maneira automatizada e que fica muito mais próximo ao que acontece com aquela nossa metodologia Gold Standard, que é a por agregação plaquetária, onde eu uso plaquetas formolizadas junto com histocetina. Então, eu estou muito mais próximo, eu consigo avaliar muito melhor a atividade do meu fator von Willebrand usando esse tipo de fragmento recombinado de 1B da plaqueta.
Em relação à atividade, que é extremamente importante, vejam só as diferenças e os limites de detecção e o coeficiente de variação de cada uma das metodologias. Então, essa que a gente chama de gold standard, que é por agregometria, o limite de detecção vai de 12,5, então os graus como é que ficam, né? O coeficiente de variação vai de 40 a 50, é um coeficiente muito grande. O visual também acompanha é um pouquinho até melhor que o agregométrico, né? Tem um limite de detecção maior que 20, temos problemas em relação ao visual, que você faz ali, né? Faz a mesma coisa que uma aglutinação, mas não preciso nem de agregômetro, eu faço a temperatura ambiente mesmo. Preparo plaquetas formalizadas e faço na bancada. O coeficiente de variação de 20 a 30, e o turbidimétrico, essa metodologia que está sendo mais popularizada, que não utiliza a ristocetina, mas é que vê a atividade sem a presença de ristocetina, tem um limite de detecção menor que 5 e um coeficiente de variação bem menor, 10%. E esse outro, que veio também, turbidimétrico, que aí a gente adiciona a ristocetina, tem um limite de detecção menor e um coeficiente de variação bem menor. Então, a gente tem menos problemas na avaliação da função do fator von Willebrand. E esse agora, a quimiluminescência, vários trabalhos já, né, mostrando da sensibilidade, do limite de detecção, da coeficiente de variação bem baixo, você pode fazer tanto por o antígeno de von Willebrand, o quantitativo, quanto a função, quanto o cofator de ristocetina, por essa metodologia, em que a gente tem um coeficiente de variação bem baixo e um limite de detecção bem baixo. Então, tem muito mais sensibilidade, muito mais reprodutibilidade. Mas ainda não chegou no Brasil, a gente espera que logo, logo esteja aqui para a gente fazer os nossos diagnósticos com mais acuracidade. O CB também é uma metodologia que a gente usa para avaliação dessa ligação von Willebrand-colágeno, né, que é por ELISA, que quem desenvolveu essa metodologia foi um indivíduo australiano chamado Dr. Favaloro. Dr. Favaloro, ele é um expert em doença de von Willebrand. E ele achava que ele ia usar essa metodologia, que estava mais próxima ao fisiológico, porque eu uso colágeno, né? Eu quero ver a ligação do colágeno. Então, eu sensibilizo a minha placa com colágeno, coloco o meu plasma, quero ver se ele se liga ou não ao colágeno. Então, está muito mais próximo ao fisiológico do que usar a ristocetina, né? Então, ele achou que, olha, vamos tirar esse cofator de ristocetina, porque tem um coeficiente de variação muito alto, é muito problemático. Mas só que se viu que não dá para substituir o cofator de ristocetina ou a atividade do fator von Willebrand só por CB. Porque o CB vai avaliar o domínio A3, aquele domínio que se liga, o von Willebrand se liga ao colágeno, né? Agora, e o domínio A1 que se liga a A1B? Né? A gente não avalia por essa metodologia. Então, ela é só mais uma metodologia que a gente utiliza, mas não tirando o cofator de ristocetina. E a agregação com ristocetina? Eu acho que eu acho que a gente utiliza essa agregação, esse tipo de agregação para todo mundo, né? Eu acho que está errado. A gente tem que utilizar só quando a gente vai investigar uma doença de von Willebrand ou uma Bernard-Soulier, porque senão não tem sentido a gente ficar investigando esse tipo de ligação 1B von Willebrand, né? Então, ele é mais utilizado, deve ser utilizado para a investigação da doença de von Willebrand, mas mais para a subtipagem. Então, o que a gente faz? A gente pega as plaquetas do paciente, o von Willebrand está lá no PRP, no plasma rico em plaquetas, a gente coloca a ristocetina, que é um antibiótico que antes era usado, e viram que essa ristocetina levava a uma plaquetopenia, porque ela faz com que o von Willebrand interaja melhor com a 1B da plaqueta, então ela foi tirada do mercado, só utilizada no laboratório. E aí ocorre uma aglutinação, né? Então, o von Willebrand se liga às plaquetas, ela faz com que haja essa ligação, forma inicialmente um aglutinado, depois essas plaquetas se ativam e se agregam. Tá? Então, a gente usa duas concentrações distintas, uma baixa e uma alta. Por que isso? A alta, né, 1,2, 1,5 é o que alguns laboratórios utilizam. Então, aqui o indivíduo que eu usei uma concentração alta, ele me respondeu
esse pedaço aqui, que é o importante, essa velocidade de reação, né? E eu uso uma concentração baixa e eu vi que ele não me respondeu. Isso é um normal. Essa dose é muito pequenininha para haver aglutinação e essa dose é suficiente para haver aglutinação. O indivíduo que tem uma doença do tipo 2A, que falta os altos pesos moleculares, né, ele responde muito mal à ristocetina. Então, eu coloquei essa mesma concentração aqui, 1,2, e eu vi que esse indivíduo respondeu muito mal. Está vendo? Olha a diferença de resposta. Né? O 2M também responde mal à ristocetina, né, nessa concentração. E aí eu coloquei uma concentração mais baixa, vai responder menos ainda. Agora, o tipo 2B, lembra que eu falei para vocês que ele tem grande avidez pela 1B da plaqueta? Então, quando eu coloco uma concentração alta, ele responde, mas quando eu coloco uma concentração baixinha, ele responde do mesmo jeito. Ele continua respondendo do mesmo jeito. Então, essa agregação é mais para eu distinguir 2B, de tipo 2A, 2M, que respondem mal. Então, eu uso uma dose alta, ele responde, tipo 2B. E o tipo 2A, 2M, tipo 3 não respondem. Aí eu uso uma dose baixinha, tipo 2A, 2M, tipo 3 não responde também, mas o tipo 2B responde e muito. Então, eu consigo diferenciar 2A, 2M, de 2B. E uma outra doença chamada pseudo-von Willebrand, que aí é a plaqueta que tem grande avidez pela 1B, pelo von Willebrand. Os multímeros de von Willebrand, que é artesanal, eu só coloquei aqui uma coisa extremamente trabalhosa, que a gente vai ver o perfil, para ver todos os pesos moleculares, se falta ou não. Né? Então, é por agarose, eu tenho aqui coloco uma agarose, coloco as amostras, elas vão correr, e eu não enxergo nada, e eu tenho que transportar essa proteína para um papel de nitrocelulose, mas também não enxergo nada, aí eu faço uma reação do Western blot, e revelo os multímeros por uma reação de luminol, por exemplo. E aí aparece. Tá? Já vou terminar, tá? Ai, meu Deus, eu estou brigando com isso aqui hoje. Tá? E aparecem os multímeros, né? Então, eu tenho aqui o indivíduo normal, onde eu tenho os altos pesos moleculares, os intermediários e os baixos. Aqui faltam os altos pesos moleculares, aqui também. Então, aqui tipo 2, né, com certeza. E aqui pode ser um tipo 1, que eu tenho uma quantidade menor, mas tem todos os pesos moleculares. Eu queria só discutir isso com quem faz, não sei se algum de vocês faz aqui diagnóstico de doença de von Willebrand, mas eu achei um algoritmo extremamente interessante e importante, que eu coloquei a referência para vocês, que é do Favaloro. Então, ele diz o seguinte, vamos começar a investigar a doença de von Willebrand. Então, eu vou fazer lá o painel básico, o fator von Willebrand antígeno, a atividade, que é o cofator de ristocetina, faço o CB, que é a ligação do fator von Willebrand ao colágeno, e o fator 8. Muito bem. Todos deram normais. Todos os testes deram normais. Ele não é doente de von Willebrand? Não sei. Não sei. Vamos continuar. Aí eu faço os outros, deram anormais ou normais, os outros testes que vão avaliar outros tipos de alteração da hemostasia. Mas aí eu fiz de novo, né, numa outra situação, e eu vi que o fator von Willebrand veio baixo e a relação atividade e quantidade estava proporcional, ou seja, caiu a quantidade, obviamente, a qualidade também caiu. Então, eu posso falar que é um tipo 1, né? Eu detectei, mas os dois estão baixos, a quantidade e a qualidade, né? Então, tipo 1. Eu confirmo, faço de novo, existem alguns casos de doença de von Willebrand do tipo 1 mais grave, em que eu tenho níveis mais baixos de fator von Willebrand. E aí eu vou para uma outra situação em que eu tenho uma desproporcionalidade entre a quantidade e a qualidade. Né? Eu estou pensando, então, no qualitativo, que faltar os altos pesos moleculares. Então, eu posso pensar no tipo 2A, tipo 2B, ou tipo pseudo-von Willebrand. Repito de novo e vejo lá, faço a minha agregação com ristocetina para ver se ele for
hiperagregante, ou seja, a plaqueta responda com baixas doses de ristocetina, eu posso pensar no tipo 2B. Eu faço a relação da atividade, vejo que é desproporcional. Mas, quando eu vou fazer o CB e vejo que o tipo 2M tem uma alteração no domínio A1, então o CB, em relação ao antígeno, vai dar normal, vai ter uma relação proporcional. Então, eu penso no 2M. Repito de novo, vejo isso. Então, vocês percebem que a gente chama de melô do repete, né? Porque a gente tem sempre que repetir para ter confirmação dos nossos resultados, porque existe uma variabilidade muito grande entre as metodologias, uma variabilidade grande. Então, e também, particularmente, do paciente. Né? Eu sei que o von Willebrand é uma proteína de fase aguda. Então, se eu tiver uma inflamação, uma reação infecciosa, esse von Willebrand vai subir, o fator 8 vai subir, e eu aí está me mascarando os meus níveis basais de von Willebrand. Então, eu tenho que estar sempre atenta. Então, eu tenho que repetir outras vezes, tenho que fazer em situações onde o paciente não se encontra, na gravidez, por exemplo, ele aumenta, né, situações de infecção, situações agudas. Então, aí eu tenho que repetir essa determinação. E o tipo 3, realmente, é abaixo de 2%, então é uma coisa mais grave, o tipo 3. Repete de novo e continua fazendo. E o tipo 2N, existem testes especiais para eu avaliar isso, com testes mais sofisticados para saber se é tipo 2N ou se tem uma hemofilia A. Então, só para terminar, eu queria dizer o seguinte: as variáveis pré-analíticas nessas situações são extremamente importantes, né? Muito importantes. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Né? Primeiro, as condições de flebotomia. Indivíduo que se bate, que tem difícil acesso, a veia difícil acesso, eu posso promover uma ativação da coagulação e, consequentemente, eu posso ativar os fatores de coagulação, eu posso ter uma alteração, isso nas minhas medições, nas minhas determinações, extremamente importante. Estresse aumenta os níveis de fator 8, aumenta os níveis de fator von Willebrand, né? Isso pode dar resultados falsos. Então, o paciente tem que estar mais tranquilo quando ele vai ao laboratório. E é demais. 10-0 isso aqui. E o processamento da amostra. Então, eu jamais posso deixar a minha amostra lá na bancada, em gelo. Vou resguardar a minha amostra para não perder. Né? Então, forma crio precipitado. Então, eu tenho perda de fator von Willebrand, a hora que eu vou determinar, né? Porque vai estar no crio. Então, eu tenho que deixar a temperatura ambiente. Se eu não for fazer na hora, eu congelo imediatamente, deixo ele mantido a menos 40, menos 35, menos 40 ou menos 80, dependendo do tempo que eu vou demorar para fazer o meu teste. E, finalmente, vocês vão... passei da hora muito, mas sinto muito, mas tinha que falar isso. O diagnóstico da doença de von Willebrand é extremamente complexo. Vocês viram quanto que eu já falei de coeficiente de variação, que tem que repetir, enfim, é extremamente complexo. Qualquer lugar do mundo, os testes são feitos do mesmo jeito, às vezes com um pouco mais de acuracidade, de controle, mas as dificuldades são as mesmas. Então, a gente tem que ter muito cuidado e repetir quantas vezes forem necessárias. E avisar o paciente, você vai ter que voltar algumas vezes, porque, né, dependendo dos resultados, a gente tem que repetir. Então, só chamando a atenção que é importante os resultados junto com a história do paciente. A história é, né, soberana. Reações inflamatórias e infecciosas sobem níveis de fator von Willebrand, sobem níveis de fator 8, de fibrinogênio, né? Então, ele pode mascarar os nossos testes. Então, a gente tem que voltar a investigar o paciente. Estresse, exercícios físicos, gestação, contraceptivos contendo estrógeno, que ativa lá a célula endotelial e sai mais von Willebrand. Influência hormonal, então... Alguns recomendam-se coletar o sangue da paciente no 4º ao 7º dia do ciclo menstrual, porque os níveis estão mais baixos. Necessidade de repetição várias vezes e chamar atenção também para o grupo sanguíneo.
se sabe que os pacientes, indivíduos com grupo sanguíneo O, eles têm de 20% a 30% abaixo dos níveis de outros tipos de outros tipos sanguíneos. Então, a gente tem que também chamar atenção nisso. Às vezes está lá no limite, tem doença de von Willebrand, não. Ele tem o grupo sanguíneo O também, que leva a uma diminuição do fator. E é isso. Muito obrigada. Desculpe passar o tempo. Então, aqui meus conflitos de interesse. Então, eu vou começar com a discussão de um caso de uma paciente de 23 anos, costureira, que ela procurou pronto-socorro porque ela apresentava um edema e uma dor em membro inferior. Fazia 2 dias. Foi feito um ultrassom com Doppler, que confirmou, então, o diagnóstico da trombose venosa profunda proximal, porque era femoral superficial. E, na história, ela negava qualquer fator de risco para a trombose, incluindo, que é muito importante, o uso do anticoncepcional hormonal. Ela tinha um antecedente obstétrico, gesta 3, paridade 2, mas ela tinha um óbito fetal com 23 semanas de gestação. Então, a primeira coisa a se questionar é que isso, às vezes, acontece, chegam amostras para a gente no laboratório, do que de um paciente que teve uma trombose e o pessoal já quer coletar tudo para ver o que pode ser feito. E a orientação é sempre essa: nada deve ser coletado, não há necessidade de se coletar. Por quê? Porque esse resultado não vai mudar a conduta clínica desse paciente. O tratamento vai ser o mesmo. E mais, nessa fase aguda, a gente pode ter muitas interferências que podem dar falsos resultados, tanto positivos como negativos. Então, nada deve ser coletado, não se deve pesquisar anticorpo, antifosfolípide antes do início do tratamento. Bom, para essa paciente foi, então, decidido o uso da rivaroxabana, que é um inibidor oral de fator 10 ativado, e que, diferentemente do que a gente usa do padrão, que é enoxaparina, seguida da varfarina, e depois a manutenção apenas da varfarina, pelo tempo de 3 a 6 meses, a gente pode usar desde o início apenas a rivaroxabana. E foi isso que foi decidido para essa paciente. Bom, essa paciente iria fazer um tratamento de 6 meses, e a outra questão é indicado a pesquisa, então, do anticorpo antifosfolípide antes do término do tratamento? Então, aqui nós já temos uma questão prática importante. Por quê? Se esse paciente tiver o diagnóstico de anticorpo antifosfolipídio, que depois nós vamos ver, fecha o diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolipídio, nós mudamos totalmente a conduta, porque nós vamos ter que manter a anticoagulação perenemente. Então, o que a gente tem orientado, e é o que muitos, outros pesquisadores, é isso que normalmente é indicado. A gente suspende o tratamento por 3 a 5 dias. Importante aqui, a rivaroxabana, que também é um medicamento que tem sido utilizado agora recentemente, e a outra questão, será que a gente pode pesquisar anticorpo antifosfolípide de testes que dependem da coagulação usando esses medicamentos? A mesma coisa. A gente deve suspender, no mínimo por 3 a 5 dias. O ideal, se for usando varfarina, é que o RNI esteja abaixo de 1,5, sabendo que isso ainda pode contribuir para falsos resultados positivos, mas, pelo menos, se a gente vê como um resultado negativo, a gente fica mais tranquilo de que o paciente não tem o anticorpo antifosfolipídio. Suspende, coleta esse exame e já reinicia a anticoagulação. Então, uma questão: seleção de paciente para pesquisa de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Por que a gente deveria pesquisar, então, nessa paciente? Então, paciente com moderada a alta probabilidade de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Baixa. Paciente idoso com trombose venosa ou arterial, porque a gente sabe que a própria idade já é um fator de risco e eles têm muitas comorbidades que favorecem a trombose. Moderada, então, paciente que tem apenas TTPA alargado, paciente assintomático com abortos recorrentes e trombose na presença de fator de risco em paciente jovem. E uma alta probabilidade, que é o caso daquela paciente, que é um TEV espontâneo,
em paciente jovem, com menos de 50 anos, e que tinha também um antecedente obstétrico importante, que era a perda gestacional tardia. Bom, então, a pesquisa do anticorpo antifosfolípide mostrou o quê? Que ela tinha um anticoagulante lúpico positivo e uma anticardiolipina da classe IgG em altos títulos. Então, uma questão, haveria necessidade de se repetir? Então, aqui, para a gente discutir que o protocolo exige que a gente repita o exame em 12 semanas. Então, essa paciente estava usando anticoagulante. A gente mantém esse anticoagulante por mais essas 12 semanas e vai repetir, então. Uma questão é, a gente vai manter a rivaroxabana, uma vez que veio positivo o exame, ou a gente vai trocar por varfarina? Por que dessa questão? Então, os novos anticoagulantes orais, o que acontece? Quando você tem um paciente com anticorpo antifosfolípide que vai manter a varfarina, a gente sabe de todas as limitações do uso da varfarina contínua. O que é? Uma grande interação com medicamentos, uma grande interação com alimentos. Você tem uma janela terapêutica que vai exigir que a gente controle muitas vezes e que o paciente esteja sempre dentro dessa faixa terapêutica. Pelo menos, para você considerar adequado, 70% das vezes ele tem que estar dentro da faixa terapêutica, que é, em média, um RNI entre 2 e 3. Então, e, além disso, você tem interferência do anticoagulante lúpico sobre o RNI. Então, todos esses fatores são fatores que, na prática clínica, para um paciente, principalmente se ele tiver que manter a anticoagulação perenemente, têm uma importância. Os novos anticoagulantes orais eles foram introduzidos no mercado há aproximadamente 4 a 5 anos. Na verdade, são um grande avanço no tratamento anticoagulante, porque tem uma interação medicamentosa muito menor, inclusive alimentar. O que acontece? Você não tem necessidade de controle laboratorial, que é um dado importante na prática clínica. Lembrar que, muitas vezes, os pacientes podem ter alteração de função renal, e que não é apenas, a gente não tem que ver apenas a creatinina, mas sim o clearance de creatinina. Principalmente se a gente estiver pensando num paciente com anticorpo antifosfolípide, que pode ter uma doença autoimune com comprometimento renal, isso ainda deve ser mais importante de ser lembrado. Só que não existe nenhum estudo específico do uso dos anticoagulantes, dos novos anticoagulantes, em pacientes com diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Existe um estudo com o uso da rivaroxabana, que está em andamento, mas que a gente ainda não tem os resultados finais. O que a gente pode lembrar? Que estudos clínicos que incluíram uma quantidade enorme de pacientes, incluíram pacientes com anticorpo antifosfolípide. E eles não relataram diferença de resposta quando foi firmado esse diagnóstico. Mas, mesmo assim, a gente não tem, se a gente tiver que manter para paciente com SAF, é off-label, porque não existe nada de estudo específico para esse tipo de paciente. Então, e um outro dado importante, independente de ter síndrome do anticorpo antifosfolípide ou não, é que nós não temos um antídoto, que a gente tenha uma complicação clínica, hemorrágica, e, apesar de não necessitar de controle laboratorial, a gente ainda não tem um exame laboratorial validado para a prática clínica. Então, o que a gente vê na prática, hoje, no Brasil? Como esses medicamentos já foram introduzidos em outros países há mais tempo, e já existe uma larga experiência, mesmo nos estudos de fase 4, esses estudos têm se mostrado muito seguros e muito adequados para tratamento, sem dúvida. Pacientes com anticorpo antifosfolípide, a gente até pode manter, mas lembrar isso, todos esses dados que são importantes. Então, se a gente for pensar nessa paciente, como a gente estava naquelas 12 semanas para esperar o resultado, foi mantida a rivaroxabana. Agora, foi repetido o exame e ele mostrou o mesmo padrão. Então, com isso, a gente firmou o diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. E, com isso, a gente trocou para varfarina.
porque por todas essas situações que eu coloquei para vocês. Agora, o que eu gostaria de discutir um pouquinho é se esses exames para diagnóstico de síndrome de anticorpo antifosfolípide são adequados. Então, lembrar que existem 3 tipos de exames, que são o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina e o específico da anti-beta-2-glicoproteína 1. A Silmara vai falar bastante sobre a padronização dos métodos, que ainda não é totalmente adequada, que a importância na prática clínica são títulos moderados a elevados, a afinidade desse tipo de anticorpo também é importante, o IgG é o mais importante, o IgM é considerado, mas tem alguns trabalhos questionando, e IgA também não é considerado como na padronização, mas também é questionado se ele não poderia ter uma importância. E o anticoagulante lúpico é o exame que tem menor inter- e intravariabilidade. Então, com isso, o que nós sabemos? É que o anticoagulante lúpico é o que tem maior relação com trombose venosa ou arterial. E, quando a gente tem um indivíduo que apresenta os 3 anticorpos, ele é que a gente chama de tripla positividade, ele é o que seria o mais assim adequado para confirmar. E normalmente o tipo de anticorpo que está aqui é aquele que acomete o domínio 1 da glicoproteína 1B, e talvez no futuro também a gente vai discutir um pouquinho sobre se existem epítopos específicos desse domínio 1 da glicoproteína 1B que seriam importantes, até mais específicos relacionados com trombose. Então, lembrar, uma das coisas que tem se tentado também ultimamente é estabelecer um score laboratorial para que a gente possa relacionar com o maior risco de trombose. Então, o anticoagulante lúpico é o que mais se associa ao risco tanto de complicações trombóticas como gestacionais. A tripla positividade correlaciona-se fortemente com trombose e morbidade gestacional. 2 testes positivos, quer dizer, vamos supor, anticardiolipina positiva, anti-beta-2 glicoproteína 1 positiva, e com anticoagulante lúpico negativo, eles apresentam baixo risco de trombose. E a anti-beta-2 glicoproteína 1 ou anticorpo antiprotrombina isolados, eles normalmente não estão associados ao risco de trombose. Quer dizer, é um critério que a gente considera como critério para diagnóstico de SAF, mas os estudos não mostram grande associação com trombose. Qual que é a fisiopatologia, então, desses anticorpos? Então, eles se ligam à glicoproteína, que tem uma mudança conformacional. Então, ela vai se ligar à membrana e vai estimular tanto plaquetas como outras vias e outras células, como os monócitos, as células endoteliais. Com isso, há uma maior geração de fator tissular, então, levando uma hipercoagulabilidade. Os testes também mostram o quê? Uma alteração da via anticoagulante da proteína C, que é um mecanismo importante de inibição da coagulação. E que talvez esse seja um mecanismo envolvido na maior tendência à trombose. E também uma hipofibrinólise. Contudo, apesar de se detectar em alguns pacientes uma hipofibrinólise, a gente não sabe se isso tem uma relação direta com trombose, porque pacientes com deficiência, por exemplo, de plasminogênio, não apresentam normalmente uma maior tendência à trombose. Lembrar que a anexina 5, ela tem também um papel protetor, papel anticoagulante, que ele fica como um escudo entre os fatores circulantes e a camada de fosfolipídio. E a presença, então, desse anticorpo pode romper esse mecanismo protetor, então, isso favorecendo as alterações, principalmente obstétricas, que a gente observa. Bom, então, aquela paciente, ela tinha um critério clínico, que foi uma trombose venosa, e um critério laboratorial. Ela tinha tanto o anticoagulante lúpico como a anticardiolipina. Bom, então, como eu já falei, necessária a manutenção da anticoagulação, quanto tempo, qual anticoagulante e a intensidade.
gente. Então, existem inúmeros estudos, os estudos anteriores são principalmente retrospectivos, existem apenas 2 estudos prospectivos randomizados, um com 114 pacientes e outro com 109 pacientes. E a grande parte desses estudos, ele tinha apenas um exame positivo e incluíram muitos indivíduos idosos. Então, essa é uma crítica importante para esses estudos. Tanto que, hoje, nesses próximos anos, estão em desenvolvimento alguns estudos justamente para definir melhor se todo paciente, com que padrão de anticorpo é que deve ser mantido anticoagulante perenemente. Tá? Então, hoje, o que nós temos definido? Manutenção perene. Paciente que tenha trombose venosa espontânea, ou paciente que tenha trombose na presença de um fator de risco que se mantém, associação com doença autoimune, paciente que teve embolia ou trombose em sítio incomum, ou paciente com tripla positividade. Isso, com certeza, paciente que teve a trombose nessas situações, com o anticorpo antifosfolípide, deve manter a anticoagulação perenemente. Tratamento por 6 meses, quando a trombose ocorreu na presença de um fator de risco transitório, ou se tiver apenas um teste positivo que não seja o anticoagulante lúpico. Intensidade, RNI entre 2 e 3, e, se houver recorrência, apesar do paciente estar anticoagulado, a gente vai manter para um nível de 3 a 4. Quando for uma trombose arterial, a gente sempre deve avaliar fonte embólica através do ecocardio, tanto transesofágico como transtorácico, Doppler transcraniano com teste de bolhas, para a gente ver se tem passagem de algum trombo, e ultrassom dos membros inferiores para associação com forame oval patente. De qualquer forma, com ou sem fonte embólica, sempre que tiver um AVC, a gente vai manter o RNI entre 2 e 3, e ainda em discussão bastante, existem estudos para quando é AVC, a manutenção do RNI entre 3 e 3,5. Pacientes com AVC grave, que são aqueles que têm uma tripla positividade, múltiplas áreas isquêmicas, ou que apresentem recorrência, a gente deve manter o RNI entre 2 e 3 e aspirina 100 mg por dia associado. E pacientes com infarto e tripla positividade, a gente deve manter anticoagulado com RNI entre 3 e 4, ou RNI entre 2 e 3, associado à aspirina 100 mg. Bom, então, agora eu vou apresentar um outro caso que eu acho que também tem uma importância prática, que é o quê? É um paciente de 28 anos, branco, sexo masculino, dentista, que, em exame pré-operatório para colicistectomia eletiva, mostrou um alargamento do TTPA. De história, ele não tinha qualquer antecedente hemorrágico, mesmo já tendo sido submetido a um procedimento cirúrgico. Os pais eram vivos, ele tinha 3 irmãos, já tinham sido submetidos também a cirurgias, nenhum tinha apresentado qualquer sangramento e não havia também consanguinidade. Na investigação desse paciente pré-operatório, o que se verificou? Um TP normal, um TTPA alargado, com uma mistura que não se corrigiu, e um TT normal. Quando foi feito um TTPA com uma cefalina em maior concentração, houve, então, uma reversão, quer dizer, o TTPA foi normal. Então, isso favorecendo a presença do quê? De um anticoagulante lúpico. Então, esse paciente está dentro daquele de risco moderado, no qual se deve pesquisar a presença do anticorpo antifosfolipídio, que é um TTPA alargado, em paciente assintomático. Ao mesmo tempo, foi feita a dosagem, só para mostrar aqui, dos fatores por método coagulométrico. O 8 e o 9 estavam bastante diminuídos. E, quando se fez, então, o Silica Clotting Time, o valor também estava prolongado. O DRVV, ele estava aumentado, e o confirmatório mostrou uma relação maior que 1,3. Então, com isso, a gente fechou o diagnóstico de anticoagulante lúpico. E só para mostrar, então, como ele tinha esses aumentos, essas diminuições de fator 8,
Um método com cefalina com concentração aumentada mostrou valores normais de fator 8, assim como de fator 9, então mostrando que aquela diminuição dessas dosagens era dependente, então, da interferência com o fosfolipídio, e um método cromogênico de dosagem de fator 8 também mostrou que os níveis de fator 8 eram normais. Aqui, só para discutir na prática clínica, até uma coisa que eu discuto até com a Silmara, em termos práticos, quer dizer, dependendo do perfil do laboratório, que teste usar de TTPA, porque a gente pode, então, pegar inúmeros pacientes que tenham a presença de um anticoagulante lúpico e que, na prática clínica, pode não ter nenhum efeito. Por outro lado, também existe uma outra discussão. Pode ser que esse anticorpo seja patogênico e, na verdade, esse paciente deveria até ser orientado quanto à profilaxia de trombose, apesar de um TTPA alargado. Então, lembrar que existem anticorpos antifosfolipídios que não são patogênicos. E eles podem ser esse anticorpo ele pode ser direcionado contra fosfolipídio e não contra a beta-2-glicoproteína 1. Isso pode acontecer na presença de infecções, ou esse anticorpo pode ser direcionado contra fosfolipídio, mas também contra a beta-2-glicoproteína 1, e a gente pode ver em pacientes que têm infecções com persistência do anticorpo, e muitas vezes esses pacientes evoluem com trombose. E uma das coisas é que pode existir uma similaridade entre a sequência peptídica da beta-2-glicoproteína 1 e do patógeno. O que se sabe é que os anticorpos antifosfolipídios, incluindo o anti-beta-2-glicoproteína 1, eles são anticorpos que a gente pode chamar de naturais, que existem no sistema imune inato. Eles são polirreativos, têm uma baixa afinidade, então esse é dado importante, essa baixa afinidade, e reagem contra antígenos próprios. E muitas vezes eles têm até um papel protetor benigno. E esses anticorpos de baixa afinidade, eles estão presentes em 5% da população geral. Então, o que ainda há alguns estudos é que talvez esses anticorpos, existe algum outro mecanismo deflagrador, é que vão transformar, às vezes, esses anticorpos em patogênicos. Mas lembrando por que muitas vezes a gente vê uma alta positividade mesmo na população geral e que não tem nenhum efeito negativo. Então, a grande questão é, esse anticorpo antifosfolipídio em um indivíduo assintomático, ele teria algum valor preditivo futuro? Então, lembrar que muitas vezes eles estão presentes em uma paciente que tem uma doença autoimune. Então, pode ser que essa trombose ela ocorreu não por causa do anticorpo, e sim por outros mecanismos presentes de alteração que têm uma ação protrombótica. E também eles podem ser um falso positivo para a doença venérea. A maior parte dos estudos que avaliou esses anticorpos incluiu pacientes com lúpus, que a gente sabe que pode estar associado à trombose, independente da presença de anticorpo antifosfolipídio. E a gente vê que o risco anual da incidência de trombose variou muito nesses estudos. Então, nós ainda não temos resposta para isso. Existem alguns estudos em andamento que estão avaliando um score clínico e laboratorial para a estratificação de risco na presença desses anticorpos. Tanto avaliando o perfil desses anticorpos, fatores de risco para doença arterial e venosa e autoanticorpos relacionados à doença reumatológica. Então, o que se orienta? Porque uma questão também prática é, se você tem esse anticorpo presente, será que a gente deve fazer alguma profilaxia, mesmo que o paciente nunca tenha tido trombose? Então, uma das orientações é você avaliar muito bem nesses pacientes os riscos para a doença arterial e para a doença venosa, a profilaxia desses pacientes em cirurgias de alto risco, e orientar muito bem esse paciente, dizendo que ele tem um anticorpo presente, que não se sabe até que ponto isso pode predispor a uma doença tromboembólica e que ele deve estar atento para qualquer sinal de doença tromboembólica. Bom, se esse paciente tiver ou não
se ele tiver uma doença autoimune, uma das ideias é tratar de uma forma bastante agressiva essa doença autoimune e está em estudo ainda o uso da hidroxicloroquina. E se ele não tiver essa doença autoimune, o que a gente pode? O que os estudos anteriores mostravam? A gente deve usar aspirina, que ela tem um efeito protetor, só que os estudos posteriores não mostraram o efeito benéfico da manutenção da aspirina. Então, hoje, somente o uso da aspirina se houver a presença de uma doença autoimune, na presença de um anticorpo antifosfolipídio, sem qualquer evento tromboembólico prévio. Bom, existe, então, a frequência desconhecida do anticorpo antifosfolipídio patogênico em indivíduo assintomático. Existem mais de 120 estudos na população geral, quer dizer, uma quantidade razoável. Mas, contudo, e olha a variação, 6% dessas mulheres apresentaram morbidades obstétricas, aborto, crescimento intrauterino retardado, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, HELP síndrome. 9% das mulheres apresentaram óbito fetal ou aborto, 14% AVC, 11% infarto e 10% TVP. Mas as críticas são enormes, porque existem muitas limitações nesses 120 estudos. O que é? 60% deles foram feitos antes de 2000, em que não se existia nem critério muito adequado para a padronização desses testes. 10% só que apresentaram a pesquisa da anti-beta-2-glicoproteína 1. Ai. Muitos deles incluíram pacientes com baixos títulos de anticardiolipina. Apenas 20% deles fizeram confirmação e 50% desses estudos eram retrospectivos. Então, mostrando o quê? Que, apesar de tudo isso aqui, a gente não pode garantir que todas essas complicações foram realmente relacionadas com anticorpo antifosfolípide, e até questionado se realmente existia esse anticorpo, na verdade, se era um diagnóstico correto de anticorpo antifosfolipídio. Então, agora eu vou passar para a Silmara e depois eu finalizo. Bom, bom dia, quase boa tarde. Eu trouxe aqui, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao UFRN por esse convite, mas eu trouxe aqui para vocês, nesse momento com a doutora Joyce, algumas ferramentas da prática laboratorial que faz com que o nosso diagnóstico, o nosso resultado, apresente um resultado adequado e mais fidedigno para quando a gente tem uma condição clínica, uma manifestação clínica importante. Bom, então, apenas para a gente dar uma organizada na parte laboratorial, eu gostaria de lembrar a vocês que nós trabalhamos com um perfil de anticorpos, e esse perfil ele está associado com uma fase líquida, que onde a gente trabalha com um anticoagulante lúpico, que a gente vai avaliar a função desse anticorpo, e uma fase sólida, quando a gente trabalha com os anticorpos antifosfolípidos e a alfa-beta-2-glicoproteína, porque são testes que a gente usa o método de ELISA para sua avaliação. Então, quando a gente fala a respeito desse perfil de anticorpos para essa identificação, obviamente que a gente tem que esbarrar aí na questão do diagnóstico. Eu trouxe 3 pontos importantes para a gente pontuar mais fidedignamente e verificar o quanto que a gente consegue, de fato, ter a capacidade de liberar um resultado adequado. O primeiro ponto é a questão do perfil heterogêneo desses anticorpos. E por que isso implica na dificuldade de conseguir identificá-los? O segundo ponto, quais desses anticorpos que nós identificamos que são clinicamente relevantes? Talvez essa seja a maior pergunta que nós temos atualmente. E o terceiro ponto, daquilo que nós já temos no laboratório, como que a gente pode melhorar e liberar esses resultados com qualidade? Então, o primeiro ponto, quanto ao perfil heterogêneo, lembrando que, quando a gente está falando de anticoagulante lúpico,
a gente não sabe exatamente qual anticorpo a gente está avaliando a função. Ele pode ser um anticorpo anti-alfa-beta 2 glicoproteína, ou pode ser um anticorpo antifator 2, ou outro tipo de anticorpo. Então, a gente está avaliando a função, mas a gente não sabe exatamente que anticorpo a gente está avaliando. E quando a gente trabalha lá na fase sólida de ELISA, a gente também está trabalhando com anticorpos anticardiolipina, mas, na sua maioria, a gente tenta avaliar os anticorpos anti-alfa-beta 2 glicoproteína. Então, nesse ponto, nessa heterogeneidade, eu gostaria de lembrar a vocês que a gente utiliza testes hoje no laboratório, que são testes indiretos para essa avaliação. E que esses testes, na verdade, eles foram desenhados para a gente buscar outras situações clínicas. Então, obviamente, que a gente vai ter interferências, tanto pré-analíticas quanto metodológicas, em relação ao resultado, à interpretação desse resultado. Porque o teste não foi desenhado para o perfil, para avaliar esse perfil de anticorpo. O segundo ponto, em relação ao que a Joyce já comentou, se eles são clinicamente significativos ou não, tem um trabalho que foi iniciado em 2004, que hoje a gente vê já resultados importantes, que mostrou que alguns anticorpos, esses anticoagulantes lúpico, quando avaliados referente às suas manifestações, à manifestação clínica do paciente, percebeu-se que esses anticorpos visualizados de uma maneira mais robusta, mais minuciosa, eles eram anticorpos que clivavam um epítopo específico do domínio 1 da glicoproteína. E isso faz com que a gente possa ter, num futuro próximo, e talvez o ano que vem, um kit comercial disponível para poder fazer esse tipo de avaliação, que eu acredito que vai acrescentar muito na questão de identificar esses anticorpos que são relevantes. E uma outra tentativa de procurar esses anticorpos relevantes também foram trabalhos que tentou analisar o perfil desses resultados, desses testes, desses anticorpos, e como isso se dá em correlação à manifestação clínica. E uma das questões interessantes que foi levantada é que, quando você tem uma tríade de positividade, que já foi comentado, você tem uma associação muito maior com essa manifestação clínica trombótica, diferente de quando você tem apenas um teste isoladamente positivo. Então, isso foi demonstrado, e talvez no desejo de procurar qual que é o perfil desses anticorpos que a gente realmente deve considerar quando você tem um paciente com uma manifestação clínica importante. E, por último, pontuar algumas coisas para vocês em relação à prática do dia a dia, em relação à metodologia. Aqui a gente está trabalhando com testes que têm um alto coeficiente de variação. O anticoagulante lúpico, ele tem um coeficiente de variação menor, no entanto, ele implica em diferentes metodologias para poder fazer essa avaliação. E como ele, na verdade, é o que a gente mais utiliza hoje, do conceito que a gente tem, eu pus algumas questões em relação a ele, para a gente poder discutir. Já o teste de anticardiolipina e alfa-beta 2, eles, obviamente, um coeficiente de 40% de variação é extremamente alto. Isso eu estou falando para a maioria dos testes que utilizam ELISA para esse tipo de avaliação. O que a gente tem hoje em dia no mercado é que já tem aí alguns testes que utilizam a metodologia quimiluminescência e que os trabalhos mostram uma melhora muito maior quando a gente fala de variabilidade de teste. Então, talvez fique aí a nossa procura por um teste mais sensível do tipo quimiluminescente. Bom, mas e do lúpico? Do lúpico, nós tivemos 2 grandes reuniões, que a gente sempre comenta delas, para falar a respeito de padronização, que são guidelines que nos indicam o que fazer dentro do laboratório, que normalmente eles trabalham com estudos maiores de outros centros de pesquisa, de vários centros de pesquisas, para poder chegar numa conclusão. Então, a gente teve, em 99, uma primeira grande reunião que determinou 3 pontos importantes para você fazer essa avaliação, que são os testes de triagem, o teste de mistura desse teste de triagem e o teste confirmatório, que mostra uma dependência aí, que mostre para a gente uma dependência de fosfolipídio, nesse
ponto inicial, com um intervalo entre os testes para confirmar a positividade de 6 semanas. Em 2006, a gente teve uma nova reunião para a atualização desses dados, em que a mudança principal foi o que a Joyce comentou com vocês, que é você procurar respeitar esse intervalo de 12 semanas para poder repetir o teste e avaliar essa positividade persistente. Bom, aí o que aconteceu? Em 2009, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, eles reuniram alguns pesquisadores e publicaram um primeiro guideline que falava realmente a respeito do que fazer no laboratório no sentido técnico. E esse talvez seja um trabalho mais robusto que a gente tem, que nos pontua aí o que fazer e como trabalhar. Então, eu vou só colocar alguns pontos que ele fala para a gente, que é a respeito da condição pré-analítica da amostra, como escolher esse teste, porque hoje no mercado a gente tem até testes novos, que a gente não sabe se o mecanismo de utilização é o mesmo do que os clássicos que a gente usa, como o DRVVT, o TTPA. Os valores para você poder falar que aquela amostra realmente tem um tempo de coagulação que é positivo, que demonstra a normalidade, e como interpretar esses resultados. Em relação à condição pré-analítica, talvez o que seja mais importante aqui, quando a gente fala de laboratório de coagulação, a gente sabe que o congelamento da amostra deve ser muito rápido, o descongelamento também, para a gente não ter perca da atividade da proteína. Mas aqui no lúpico, o que é taxativo é que a gente tem que fazer uma recentrifugação desse plasma para a gente poder tirar qualquer interferência de uma quantidade residual de plaqueta. Por quê? Porque na plaqueta, na membrana, a gente tem fosfolipídio. E se essa plaqueta estiver inserida nesse contexto e um fosfolipídio de uma fonte externa, o que a gente pode fazer? Liberar um resultado que seja falso negativo, porque o fosfolipídio não pode ter uma fonte interna ali da amostra, né? Uma outra questão importante, que às vezes a gente está no laboratório, a pessoa pede um teste, de repente, que não tem nada a ver com o anticoagulante lúpico, mas, de repente, vem um teste de TTPA alterado e a gente quer investigar se essa alteração realmente é lúpico ou se era uma coagulopatia, não uma coagulopatia, mas alguma outra questão. E aí, o que se pede para o laboratório, você pode fazer o teste? E, automaticamente, a gente vai lá e quer fazer o teste, mas a gente não pode fazer isso uma vez que a amostra já foi processada. Porque, se está um congelamento e descongelamento de amostra, o que acontece? A gente infere aí também fosfolipídio por esse congelamento, descongelamento e lise celular. Tudo bem? Bom, da parte da condição pré-analítica, acredito que seja a questão mais importante, e eu quero trazer para vocês agora como escolher esse teste. Como eu falei para vocês, a gente tem 3 pontos importantes. A gente tem que respeitar um teste de triagem, um teste de mistura e um teste de confirmação. O teste de triagem é para a gente avaliar a presença desse anticorpo antifosfolipídio. Então, tem que ser um teste sensível, que você consiga detectar que tenha um anticorpo ali. O teste de mistura, na verdade, ele é para auxiliar a gente a excluir o diagnóstico da deficiência de fator. Não diagnóstico, mas qualquer deficiência de fator que esteja inserida ali. Porque, como a gente está falando de um teste que é para avaliação de coagulação e que ele foi emprestado para avaliar o anticorpo, a gente tem que retirar essa interferência. E um confirmatório que vai mostrar a dependência desse anticorpo em relação ao antifosfolípido. E a questão aqui é que, no ISTH, eles recomendam que a gente trabalhe com pelo menos 2 testes para poder falar que realmente existe um anticoagulante lúpico presente. E, normalmente, o que acontece nos laboratórios é que a gente trabalha com um teste. E, em sua maioria, a gente trabalha com o DRVVT. Então, aí, se a gente fizer esse procedimento, a gente pode estar perdendo o diagnóstico, sim. Porque há alguns anticorpos que a gente vai avaliar na via intrínseca e que a gente, de repente, pode não achar na via comum, ali é onde o DRVVT atua e avalia. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar. Em relação à positividade do teste, se um desses testes for positivo, a gente pode falar, então, que a gente tem um teste, um anticoagulante lúpico positivo, se uma das metodologias for positiva. E aí, qual metodologia usar? O que a gente tem hoje disponível no mercado? Lembrando que, em todas as vias da coagulação, nessa cascata mais clássica, não celular, a gente tem a ação ali do fosfolipídio.
E aí a gente tem alguns testes nessas vias para poder avaliar essa interação do anticorpo. Na via intrínseca, o que a gente tem é o teste do TTPA, e hoje, mais recente, a gente tem um teste que se chama Silica Clotting Time, que não é a mesma coisa de um TTPA, é parecido, mas tem um conceito diferente. E pode nos dar uma positividade diferente. Talvez essa é a grande questão de entender o que a gente tem no mercado, porque não é simplesmente colocar o método na rotina e liberar um resultado positivo. A gente tem que saber o quanto esse positivo é relevante. Na via extrínseca, a gente tem alguns métodos que a gente chama de TP diluído, que não é muito utilizado comercialmente, mas alguns laboratórios trabalham com ele. E o nosso DRVVT, que é o mais conhecido, que a gente usa mais para essa avaliação. Mas está vendo que os testes avaliam vias de interação do anticorpo diferente. Então, a gente precisa de 2 metodologias, no mínimo, para poder falar se existe um anticorpo presente ou não. Uma questão polêmica, talvez, mas que é importante colocar, é que o ISTH talvez é a única coisa que eles coloquem que houve uma grande discussão, e há alguns autores que publicam só falando a respeito disso, é do fato de eles recomendarem que o TTPA que você deva utilizar na sua rotina para poder fazer essa avaliação para lúpico tem que ser um TTPA, uma cefalina, que tem um ativador sílica. E hoje a gente sabe, diversos estudos já mostraram, que a sensibilidade da cefalina, de todas essas mais de 35 composições diferentes de cefalina, que nos mostram sensibilidade diferente, a grande questão dessas cefalinas é a concentração do fosfolipídio, e não está muito ligada ao ativador. Então, talvez não seria interessante recomendar um ativador. Mas, ao mesmo tempo, hoje, quem for comprar uma cefalina, a gente não consegue discriminar qual que é a concentração de fosfolipídio dessas cefalinas, para saber o qual eu utilizar. Porque, obviamente, aqui eu preciso de uma cefalina que tenha pouco fosfolipídio, para poder identificar esse anticorpo. Se eu tenho muito fosfolipídio, esse anticorpo ele vai passar desapercebido. Só que hoje ainda eu não tenho essa informação. Muito que a gente tem que fazer no laboratório é validação, comparação metodológica de um grupo de pacientes positivos, de um grupo de pacientes negativos, para saber qual que é a melhor sensibilidade. Em relação ao KCT e o TP diluído, bem como o tempo de Eucarin e Textarin, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são testes que muitos laboratórios utilizam, mas não são testes comercial, tem baixa padronização, então o ISTH não recomenda que a gente utilize esse teste sistematicamente. E aí, para completar a minha tabelinha, o teste de triagem, então, como eu já falei da cefalina, eles preconizam que tenha que ter uma baixa concentração de fosfolipídio. Mas você pode usar uma segunda cefalina, que tem uma alta concentração de fosfolipídio, para poder monitorar aí o seu teste de triagem, saber o que é coagulopatia, o que é um anticoagulante lúpico interferindo no teste de coagulação. No teste de mistura, num tempo passado, existia uma indicação de incubação desse teste de mistura, quando você coloca o pool de plasma normal e o plasma do paciente, talvez pensando que esse anticorpo pudesse ser temperatura dependente, mas isso já caiu, porque existem trabalhos que mostram que não, então é um teste de mistura que é independente da temperatura. E o teste de confirmação, que tem que ter uma alta concentração de fosfolipídio. Então, eu tenho um teste de triagem com baixa concentração, ele passou positivo. Então, eu tenho que confirmar se esse tempo de coagulação corrige com esse Russell, com uma alta concentração de fosfolipídio, então eu digo que tem um anticoagulante lúpico ali presente. Então, sempre é mostrar a dependência desse anticorpo ao fosfolipídio. Uma questão importante aqui, relevante, nesse protocolo, e talvez seja uma das mais relevantes, porque em algumas coisas a gente já tinha sistematizado no laboratório, é como fazer a avaliação do que é positivo e do que é negativo, em relação à determinação de cutoff, em relação a valores de referência. E aqui eles colocam tanto o que você deve usar para o teste de triagem, para o teste de mistura e para o confirmatório. E aí eu mostro para vocês esse trabalho de um grupo argentino que tem muita experiência nessa identificação de anticorpos anticoagulante lúpico. Eles fizeram, na sua rotina de aproximadamente 200, quase 300 pacientes, eles pegaram essa rotina que eles tinham no seu laboratório, no seu centro, no seu serviço,
e fizeram uma reanálise de acordo com essas instruções do ISTH, de valores de referência, de cutoff, de como determinar. São várias recomendações. E eles perceberam e mostraram que a sensibilidade e a especificidade mudou, aumentou, melhorou. Então, mostrando que vale a pena você pegar essas recomendações e tentar inserir na sua rotina laboratorial. O que nós fizemos para tentar olhar de uma forma mais clara isso, no nosso laboratório, a gente primeiro começou com a questão do valor de referência, que muitas vezes a gente passa batido nesse valor de referência, pega o valor que está lá na bula e insere lá no nosso equipamento. E aí, o que a gente viu? A gente viu que o valor, tanto para o TTPA quanto para o DRVVT, quando você usa esses cortes de cutoff, que precisam usar valores de referência, eles mostraram uma diferença importante e significativa com lotes diferentes, da mesma empresa. Então, a gente tem que, principalmente para o DRVVT, a gente tem que tomar um certo cuidado e olhar muito para o valor de referência que a gente está utilizando, porque é ele que vai falar quem é patológico dentro do laboratório. Então, se a minha referência não está certa, com certeza a gente está liberando resultados falsos positivos ou falsos negativos. Tudo bem? Aqui também é um cálculo que se usa para o confirmatório, que é a porcentagem de correção. Dependendo do valor de referência que eu utilizo de cada lote, a gente viu uma diferença significativa também de positividade. E na nossa rotina, a gente pegou, nos meses de maio e agosto, 174 pacientes que já tinham sido avaliados, onde 17 eram positivos, a gente redeterminou o valor de referência de acordo com o ISTH, e a positividade aumentou para 16%. Então, a gente percebeu que essa falta de valor de referência, determinada no seu laboratório, pode implicar num teste falso negativo. Bom, eu falei para vocês do Silica Clotting Time. Estou terminando. Essa é a frase do dia, né? Estou terminando. A gente falou, eu falei para vocês a respeito do Silica Clotting Time. E é um teste novo no mercado e que a gente precisa avaliar ele com cuidado, porque eu vejo que ele tem trazido benefícios, mas que a gente ainda não sabe exato como trabalhar com esses benefícios. Eu vou mostrar para vocês o que tem mudado na rotina laboratorial. O método tradicional, a gente usa um teste de triagem. Lembrando que esses testes integrados, o ISTH ainda não recomenda por falta de evidências de que ele seja melhor do que o tradicional. Mas há algumas pequenas evidências que mostram uma melhora nesse perfil. Então, no tradicional, a gente usa um teste de triagem, que, se positivo, a gente faz um teste de mistura. Se esse teste de mistura der negativo, eu não vou entrar no detalhe se quem faz e quem não faz, se ele der negativo, normalmente a gente exclui e fala, olha, não tem um anticorpo aí, porque corrigiu. Se ele der positivo, então a gente vai para o teste confirmatório e aí a gente conclui a positividade. Bom, o teste integrado é diferente. Opa! No início, ao invés da gente ir para o triagem e aí fazer uma triagem para depois ir para um confirmatório, a gente já faz o teste. Triagem e confirmatório ao mesmo tempo. Essa é a proposta, por exemplo, do Silica Clotting Time, e também você pode fazer isso para o DRVVT. Então, você já... É um perfil diferente, é um perfil de um paciente que você tem uma manifestação clínica e você quer saber a positividade. Não é aquele teste que a gente faz que entra todos os tipos de pacientes. Dando positivo, então, não tem essa questão, ou deu positivo ou deu negativo. Não tem várias etapas aí para a gente trabalhar. E aí, a questão é que no método tradicional a gente tem 3 etapas, no método integrado a gente tem 2, e aí, em um a gente tem o teste de mistura e o outro a gente não tem o teste de mistura. E aí, qual que é a implicação disso? A gente, nesses mesmos 174 pacientes analisados, a gente avaliou esse Silica Clotting Time e a gente percebeu que, dentre os 174, 21 pacientes foram positivos só para o Silica Clotting Time. Não foi para o DRVVT e não foi para o TTPA. E aí a pergunta é, essa positividade,
Uma vez que a gente está num terreno em que a gente está falando que existe um falso positivo, que a gente não sabe qual que é o clinicamente relevante. Então, tem uma questão aí que a gente precisa organizar. Mas a gente foi atrás desses 21 pacientes, e deles, 10 apresentaram uma positividade repetida depois das 12 semanas. E desses 10, 4 eles tinham anticardiolipina e alfa-beta-2, glicoproteína 1 positivo. Lembra que eu falei para vocês da tríade de positividade? Então, pode ser que isso realmente faça sentido para a gente no futuro próximo. Interferência. Isso é um trabalho que mostrou que a gente, em alguns momentos, a gente pode ter um TTPA isoladamente positivo, quando a gente fala de anticorpo transitório. Quando a gente fala assim, olha, em 12 semanas você tem que repetir o teste, justamente para você entender se aquele anticorpo é transitório ou não. Se ele é transitório, o teste secundário vai dar negativo. Tem um trabalho que eles avaliaram justamente isso. Pegaram a amostra, a primeira amostra que deu positivo e a segunda amostra que deu negativa, e avaliaram a proteína C reativa. E eles perceberam que nesses pacientes que a gente considerou como anticorpo transitório, que eles tinham uma positividade importante contra a proteína C reativa. Então, nesses casos onde você tem um TTPA isoladamente positivo com um DR-VVT negativo. Esse cuidado é importante a gente tomar na hora da avaliação. A classificação, então, acho que a Joyce já comentou bastante, e finalizando, de fato, em 2006, a gente teve um conceito de que qualquer teste que desse positivo, a gente deve ter uma consideração importante em relação a ele. Só que hoje, já em 2010, o Pengo, que é um grupo italiano, um pesquisador italiano, ele tem mostrado que é importante a gente considerar o perfil de positividade dos anticorpos, e não apenas um teste positivo, e que isso possa melhorar essa questão do quais são clinicamente significativos. Bom, tem algumas questões. Falta um gold standard, na verdade, né? Falta algumas informações de padronização que a gente consiga ter no laboratório. Os guidelines, existe esse do ISTH, mas tem alguns outros de países, britânico, americano, que, na verdade, eles falam coisas diferentes, então acabam, né, nos dividindo aí, não nos orientando. A variabilidade do teste é algo que tem que ser considerado como valor de referência. Necessidade de um teste mais específico, a gente não tem ainda. Então, quando eu falei daquele epítopo que é reconhecido pela região do domínio 1 da glicoproteína, é por quimioluminescência, acho que está todo mundo esperando os testes de quimioluminescência e que, de repente, pode nos ajudar, sim, nessa condição. A gente precisa de um teste que discrimine paciente com e sem sintoma clínico, que seria perfeito, né? Então, mas a gente precisa desse teste. E uma quantificação da potência do anticoagulante lúpico. Isso a gente não tem ainda. A NIBISC, que é uma instituição que normalmente fornece padrões internacionais para a gente ter menos variabilidade no laboratório, tem trabalhado nisso, e eu acredito que o ano que vem já parece que vai ter no mercado essa referência para a gente avaliar qual é a potência desse anticoagulante. A gente precisa, então, fazer os 3 testes e avaliar o perfil. Talvez essa é uma recomendação importante. Seguir um guideline. Então, sem seguir nada, simplesmente colocar um kit no laboratório, você pode inferir muitos problemas na sua rotina. Então, você tem que seguir em alguma coisa. Você tem que olhar os trabalhos e falar, olha, eu vou seguir esse daqui, essa linha de raciocínio para identificação. Participar de um controle de qualidade externo, extremamente importante, porque é ele que vai dizer se o seu laboratório é capaz de reproduzir, de fazer um diagnóstico de um paciente com uma manifestação clínica comprovada. E, como eu falei, a avaliação do perfil novamente. E é isso que eu tinha para falar para vocês do laboratório. Então, acho que tanto eu mostrando aqueles 2 casos, mostrando, então, desde um paciente com quadro clínico de trombose, como um paciente que tem só uma alteração laboratorial. Eu acho que eles evidenciam bem na prática que tem pacientes que não tem muita dúvida, são pacientes fáceis da gente resolver. Agora, tem pacientes que realmente, eu acho que é um grande desafio a gente poder definir aqueles pacientes no qual avaliar um perfil
laboratorial, nós poderemos, então, identificar aqueles que a gente tem que ter mais cuidado na prevenção das complicações. Então, lembrar que a síndrome do anticorpo antifosfolipídio principalmente acomete pacientes jovens. Uma questão, trombose na presença de um fator de risco intermediário, porque é muito diferente você ter uma trombose na presença de uma cirurgia, de um trauma, e se for só na presença de uma anticoncepcional hormonal e que tem anticorpo antifosfolipídio. Isso aí não está totalmente definido. Positividade tripla é uma outra questão. Alguns autores referem que, nesses casos, talvez a gente nem precisasse repetir em 12 semanas, porque isso já seria tão claro que não demandaria outros cuidados. Anticorpo somente anticardiolipina e anticoagulação perene, também é uma questão importante. Diagnóstico, então, é ali baseado em testes laboratoriais com limitações importantes, como a Silmara já falou, e considerar principalmente anticorpo, anticoagulante lúpico com macrotromboses, e manifestações clínicas que não são critérios para a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, mas que podem ser um pródromo para a doença. Então, possíveis critérios clínicos: manifestações cutâneas, como livido reticular, neurológicas, como convulsões e coreia, hematológicas, como a trombocitopenia ou anemia hemolítica autoimune, e as alterações valvulares cardíacas. Os possíveis critérios laboratoriais que ainda estão em avaliação: anticorpo anticardiolipina ou anti-beta-2-glicoproteína da classe IgA, anticorpos antifosfatidilcerina e antifosfatidiletanolamina, anticorpos antiprotrombina e contra o domínio 1 da anti-beta-2-glicoproteína 1, e os testes de resistência à anexina 5. São todas análises que estão em andamento e que talvez no futuro próximo a gente tenha alguma resposta mais adequadas. E também os desafios para o tratamento da síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Por quê? Quando nós usamos um anticoagulante ou um antiagregante, nós estamos tratando o quê? O resultado clínico dos pacientes. Existe um estudo de fase 2 em pacientes que tinham sintomas clínicos que não eram assim já definidos como critérios para a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, e eles mostraram o quê? Que esses pacientes melhoraram clinicamente do livedo, melhoraram da trombocitopenia, mas não mudaram o perfil sorológico. Hidroxicloroquina também é uma droga que tem sido amplamente investigada nessa síndrome. Por quê? Ela inibe a ativação da agregação plaquetária, ela é um anti-inflamatório e ela reverte a ligação da anti-beta-2-glicoproteína ao fosfolípide. Então, existem resultados conflitantes sobre a redução do risco de TEV em pacientes com lúpus, com ou sem o anticorpo antifosfolipídio, e existe um estudo prospectivo que vai avaliar, então, a profilaxia primária em pacientes com anticorpo antifosfolipídio. Então, isso é um dado super importante, porque, de repente, se nós tivermos laboratorialmente a definição daqueles anticorpos que são patogênicos, talvez uma das indicações seja o uso desse medicamento. E estatina, que tem ela tem uma reversão da atividade endotelial e da trombogenicidade em pacientes com anticorpo antifosfolípide. E também existe um estudo prospectivo para a avaliação dessa droga nesses pacientes. Queria agradecer, então, e só pontuar, então, o desafio que é dessas investigações, mostrando a importância dessa doença, porque nós vemos na prática pacientes graves, com complicações graves, e nós sabemos, então, da grande importância, tanto de uma definição melhor laboratorial e de tratamento. Obrigada.